Olá, amores da Encicada! Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo muito bacana e hoje nós recebemos aqui no estúdio a Flávia Fernandes, que é Miss Beleza Marina Internacional 2023. Já já eu apresento ela para vocês. Flávia Fernandes, 42 anos, Miss e da nossa cidade de Camboriú. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Jane, o prazer é todo meu de estar aqui hoje participando desse programa junto com você. Na verdade, te admiro muito, como mulher principalmente, né? Recíproco, então. Por estar à frente, né, de um programa, por já ter estado à frente do nosso município. Isso é admirável. Nós queremos muito mais mulheres fortes, guerreiras, assim como você. Empoderadas, né? Empoderadíssimas. As mulheres têm que estarem ocupando todos os espaços possíveis, né? E agora, essa beleza, essa coisa, me conta como é que começou essa tua história toda. A Flávia é professora no Colégio Agrícola. Eu vou falar Colégio Agrícola, que é como todo mundo em Camboriú conhece, né? Sim. UFC. Mas, professora de quê, Flávia? Então, a minha formação, me formei enfermeira em 2010. Então, eu sempre atuei na área assistencial, enquanto enfermeira, até 2013, quando eu resolvi fazer o concurso do Instituto Federal para me tornar professora. Então, eu me classifiquei em segunda colocada no concurso público do Instituto Federal e assumi em 2014. Desde então, estou no Instituto Federal como professora e sou professora da área da saúde. Todas as disciplinas relacionadas à área da saúde são minhas. No Instituto Federal. No Instituto Federal, gente, olha que legal. E aí me diz uma coisa, além de aí juntou beleza e inteligência, e veio essa Flávia explodindo aí a nível internacional, trazendo a coroa para Camboriú, para o Brasil, né? E mais especialmente para nossa cidade. Conta aí, como é que começou essa tua experiência de participar de concurso, de querer estar, né, desfilando numa passarela? Então, para mim também foi tudo muito novo. Eu sou mãe de Miss, né? A minha filha, Sara, ela representou o município de Camboriú em 2021 como Miss Camboriú. Então, convivendo muito, né? Indo para cima e para baixo com a Sara, convivendo com essa rotina do mundo Miss, eu acabei sendo convidada a participar de um concurso para mulheres acima de 30 anos. Hoje é tudo isso muito novo. Os concursos para as mulheres acima de 30 anos, eles começaram há 2, 3 anos atrás. Então, eu fui coroada em 2022, né, participei de um concurso a nível nacional e fui coroada Miss Brasil Mulher acima de 30. Na verdade, o Miss é uma categoria menor que 30. Então, acima de 30 a gente chama de MRS, que é Senhora Miss. Então, eu fui representando, né, a nossa região Costa Verde Mar no concurso internacional, acabei ganhando o concurso, me classifiquei aí em primeira colocada, representei o ano passado, né, o concurso nacional, e exatamente por estar no primeiro lugar como representante nacional, eu fui encaminhada para representar o país no concurso internacional que aconteceu na semana passada em Punta Cana. E para minha alegria, para a alegria das mulheres brasileiras, e eu me sinto muito honrada de estar hoje... Fui muito bem representada. Me sinto muito honrada por estar hoje representando todas as mulheres brasileiras nesse concurso internacional. Como eu falei, é tudo muito novo. E acabei, então, participando com outras mulheres de outros países, e a coroa veio para o Brasil, veio para todas nós, né? Porque eu digo, essa coroa não é minha, ela tem uma representatividade, um propósito muito grande, que é, com certeza, representar todas as mulheres com muita sabedoria, com muita inteligência, porque ser Miss não é apenas ser bonita, né? A Miss precisa ter muito mais cultura, eles cobram muito, né? Muito mais requisitos, muito mais preparo, muito mais conhecimento. A beleza é uma das coisas que é avaliada, mas ser Miss é muito além disso. A gente observa muito mais através de filmes que a gente vê,
passando isso do que a imagem que as pessoas têm, que a maioria das pessoas tem, né, de Miss, achando que tem que ter lá um rosto bonito, um corpo bonito. Não, o negócio a gente sabe que vai muito além disso. Mas me explica uma coisa, quantas mulheres tinham competindo? Ao todo, nessa categoria de senhoras, tinha 12 mulheres de diferentes países. E eu estive, então, representando o país junto com essas mulheres, que para mim foi uma experiência incrível. Eu sempre falo que toda mulher deveria passar por essa experiência, porque é uma experiência de convívio, de cultura, de troca de saberes, de experiência, e eu não me senti em nenhum momento num espaço competitivo. Foi tudo muito colaborativo. Conhecer essas mulheres e conviver com elas, para mim, foi grandioso. E eu quero, inclusive, mandar um beijo para todas elas, porque conhecê-las foi, para mim, magnífico, essa experiência. Então, hoje, né, conviver com outras mulheres, né, de outras idades, porque a categoria MRS... Culturas diferentes, né? Exatamente. Vai de que idade até... Eu ia te perguntar exatamente isso. De que idade, a partir de que idade e qual a data limite? Todas as categorias junto ao todo eram 70 candidatas. Então, vai desde infantil até o grande, que é uma categoria que, inclusive, tinha uma candidata de 71 anos, a Nessi, brasileira, era a única candidata com essa idade. Uma mulher incrível, como eu falei, assim, conviver com elas foi magnífico. Eu conheci a Nessi, por mais que ela fosse brasileira, ela é do Paraná, a gente não se conhecia. Então, ela foi representando essa categoria de mulheres grandes, né, que é uma categoria acima da nossa. E então, tinha adolescente, jovem, que é o teen, pré-teen, as petite, as misses, que é a categoria anterior à minha. Aí tinha a minha, que era a MRS, que é a categoria senhora. Tinha a MRS clássica, que é uma categoria acima da minha. E, além dessa, tinha a grande. Então, ao todo, era quase 70 candidatas, e a gente interagiu muito bem, com todas as idades. Troca de experiência, essa troca, tudo, né? Não é todo só, mundo aprende com todo mundo, né? Não é só troca de cultura, mas a gente convive com outras categorias, com outras pessoas de diferentes idades, e essa troca, ela foi grandiosa, eu acredito que para todas as candidatas. Como eu falei, eu não vi em nenhum momento um espaço competitivo entre as candidatas, muito pelo contrário, todas elas se ajudavam, todas elas eram muito colaborativas, uma ajudava a outra, amarrava o vestido da outra, foi muito tranquilo. Inclusive, eu até recebi o título de Senhora Responsabilidade, porque além do título, né, de primeira colocada, a gente recebe outros títulos, como, por exemplo, Senhora Passarela, Senhora Elegância, né, e o melhor traje típico, e eu recebi o título também de Senhora Responsabilidade. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, que bacana, né, ter recebido esse título. Por que será que eu recebi esse título? Aí eu comecei a pensar, eu disse, agora eu já sei por quê. Porque enquanto a gente estava nos ensaios, com todas as idades, com as crianças, com os jovens, os adolescentes, né, o ensaio é bem puxado. A gente ficava das 9 da manhã, às vezes até as 2 da tarde, ensaiando para poder fazer a apresentação e sair perfeita. Quando uma errava, voltava do zero e tinha que fazer tudo de novo. Então, eu pegava as candidatas que eram mais jovens, que já estavam cansadinhas ali de ficar naquele espaço, e eu dizia, não, vem para cá, vamos se concentrar, vamos todas juntas, vamos até o final. Então, eu ficava o tempo todo instigando ela e acabei recebendo um apelido de Senhora Petite, porque essa categoria era a categoria Petite. Então, eles me apelidaram de Senhora Petite, porque eu estava o tempo todo organizando, fazendo, instigando, conversando, né? Ajudando, né? E eu também, e realmente eu sou muito organizada, Jane, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Né? Então, todos os meus trajes estavam tudo certinho, tudo organizadinho. Quando eu fui para a entrevista apresentar o meu projeto social, eu levei tudo por escrito, apresentando para eles toda a documentação do projeto, para que eles verificassem que o meu projeto social era uma coisa séria, que eu não estava ali brincando, né? Então, eu penso que a Miss, além da beleza, além da inteligência, além da passarela, além de ter, né, um corpo bonito, eu quero falar ainda sobre um pouquinho mais contigo depois sobre essa questão do biotipo da mulher, mas eu acredito que a Miss, ela precisa ter um propósito muito grande, que é a questão social. Né? Isso é uma coisa que eu levo muito a sério.
Então, eu sempre, desde que eu me dediquei, desde que eu fui convidada e comecei a participar como Miss na minha região, representando a minha região, representando o país, uma coisa que eu sempre levei muito a sério foi essa questão social. Então, eu desenvolvi vários projetos com mulheres que sofrem violência. Dentro do município de Camboriú, hoje eu presido o Conselho de Direito da Pessoa Idosa. Então, eu desenvolvo várias ações relacionadas ao idoso. Ai, obrigado por estar cuidando do meu futuro. Me preocupo muito. É muito eu importante. sempre fiz um trabalho bem bacana e me preocupei muito, que eu disse, gente, peraí, hipocrisia longe de mim, eu tenho que cuidar do meu futuro, porque se eu não pensar hoje, amanhã eu também vou estar na mesma vala comum que os outros, né? Então, além disso, eu também tenho, né, junto com a minha filha Sara, como eu falei, que também é Miss, a gente desenvolve um projeto que é chamado Projeto Alimentar dentro de Camboriú, onde a gente oferta, né, alimentação nutritiva, alimentação quente, alimentação saborosa para as pessoas em situação de rua e também para as famílias vulneralmente sociável do Conde Vila Verde e da Várzea do Ranchinho, né, que são os 2 bairros que a gente tem ali em Camboriú, que são bem carentes, que tem muitas famílias que necessitam de apoio, de ajuda. Então, a gente tem esse projeto, a gente tem famílias cadastradas, a gente tem esse projeto que é totalmente voluntário. Hoje, o nosso projeto conta com mais ou menos 50 voluntários. Todas as atividades, todas as ações, tudo que a gente faz é tudo doações que são recebidas de empresas, de supermercado, de coisas que são reaproveitadas, que teoricamente iriam para o lixo, que iriam ser jogadas fora. Então, a gente faz todo esse trabalho junto com esses voluntários. A nossa associação é toda registrada, toda legalizada, inclusive recebeu, né, a moção de congratulação, tanto na Câmara de Vereadores de Camboriú quanto de Balneário Camboriú. Além disso, a gente também recebeu uma premiação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, agora no início da campanha da fraternidade, né, que era o Brasil Sem Fome. Então, o nosso projeto ele visa não só a questão assistencial, né, mas a gente tenta reencaminhar essas pessoas que estão em situação de rua para o cadastro junto à Secretaria de Assistência. A gente tenta encaminhá-los para o mercado de trabalho. Então, a gente faz um trabalho bem amplo, né, além da oferta do alimento, porque eu digo assim, ter fome é muito horrível. Ninguém vai trabalhar, né? Exatamente. Ter fome é algo inexplicável, né? Eu já tive alguns momentos na vida que eu passei necessidade enquanto criança. Até porque ela afeta o emocional, o físico, tudo. Exatamente. Então, eu penso que essa pessoa, como é que ela vai procurar um trabalho com fome? Dormir com fome. Eu sempre penso que a dor da fome é uma das piores dores que o ser humano pode sentir, né? Então, o nosso projeto não é um projeto que visa devolver essa pessoa para a sociedade num contexto que ela possa se desenvolver sozinha, mas é um projeto que tenta atender aquela necessidade específica que é a da fome, né? E lógico, a gente vai, com certeza, junto ao Instituto Federal, eu também assumi um compromisso junto com um projeto de extensão chamado IFC nas Ruas, onde a gente está fazendo um diagnóstico dessa população que mora na rua, tanto de Camboriú quanto de Balneário Camboriú, porque a gente precisa entender como essas pessoas vivem. E a gente não pode pressupor ou pré-julgar essas pessoas que vivem na rua sem entender, de fato, qual que é o motivo que levou ela a ir para a rua e o porquê que ela está lá. Né? Então, o que eu vejo hoje enquanto política pública, né, e a gente sabe que tanto Camboriú quanto Balneário Camboriú falam que tem políticas públicas para pessoa em situação de rua, mas não é verdade. Né? A gente sabe disso. Eu vejo um número de pessoas vagando. Nós temos problemas seríssimos relacionados a isso, a esse abandono, esse olhar fechado. Então, assim, as pessoas em situação de ruas, elas já existem há milhões de anos, né? Então, não é uma coisa nova para o país, né? Hoje, no país, a gente tem quase 200 mil pessoas morando, né, em situação de rua, está em situação de rua. Então, o que os governos, os nossos representantes, os nossos gestores precisam entender é que essas pessoas são possuidoras de direitos, né? E se elas estão na rua, se elas são usuárias de droga, a gente precisa saber de um diagnóstico efetivo e definitivo para entender o porquê. E realmente falam que eles são usuários de droga, sim. Nessa pesquisa que a gente tá levantando, a gente viu que 90% deles fazem uso de alguma substância. Porém, temos 10% que não. E por que esses 10% estão na rua? Né? E essas pessoas que fazem uso de substâncias, elas fazem uso de substâncias, então elas são
teoricamente, reconhecidas como pessoas doentes. Então, se elas são pessoas doentes, cadê as políticas públicas de saúde para atender essas pessoas? Essas pessoas, se elas vão na unidade de saúde para ser atendida, elas não conseguem ser atendidas, porque primeiro elas não têm documento, segundo elas não têm o cartão do SUS. Teoricamente, elas não vão ser atendidas porque elas não têm a documentação. Em algum momento da vida elas perderam, por que elas perderam? Né? Então, o acesso para elas já é negado ali. Então, como que elas vão ser encaminhadas para um CAPS, que elas vão fazer um tratamento, que elas vão ser encaminhadas para o mercado de trabalho, que se não tem nem empresas que contratam essas pessoas, muito pelo contrário, pré-julgam essas pessoas. Né? Então, assim, é um contexto muito amplo que precisa... se não tiver um trabalho em rede, o negócio não É um muda. trabalho em rede, é um trabalho profundo e é um trabalho que tem que começar com o entendimento dos gestores. Vocês, quanto à associação, precisam muito dessa parceria do poder público, porque vocês estão fazendo isso de maneira voluntária, mas o poder público ganha para isso. Sim. É pago para isso. O poder público é pago para isso, mas as pessoas que estão na gestão não entendem o contexto geral disso. Então, assim, hoje o que eu vejo é que as pessoas que estão na gestão de qualquer forma. Pensam que essas pessoas estão na rua porque elas querem. Essas pessoas são usuárias de droga, então o que eu vou fazer? Se alguém chamar ligar, né, pedindo apoio, pedindo ajuda, a gente vai mandar lá assistência social, vai captar essas pessoas e vai levar para uma clínica de recuperação. Ela fica lá, no outro dia ela tem que sair, né, porque é provisório. Ah, mas ela quer continuar o tratamento. Aí ela quer continuar o tratamento, ela está nessa clínica dando continuidade ao tratamento, mas a própria clínica que atende essa pessoa não está pronta, não tem equipe técnica, psicológica, não tem equipe para atender essa demanda como deveria. Entende? Então, Perfeito. O que vai acontecer com essa pessoa que está na rua? Que vai para a clínica, ela vai ficar ali um dia e no outro dia ela vai querer ir embora. Ela não vai querer ficar num ambiente opressor. As pessoas são opressoras. As pessoas que trabalham, que atendem em clínica de pessoas... Elas não se esforçam para entender a situação e descobrir onde está a raiz daquela situação que jogou a pessoa nessa Exatamente. situação. É um julgamento, é um pré-julgamento e elas estão ali, então se está aqui tem que ser do meu jeito. Ô Flávia, você está trabalhando com isso, você tem notado que tem um aumento significativo dessas pessoas na cidade de Camboriú, né? Sim. Em todos os bairros, até você citou ali o Conde e pela situação... A Várzea do Ranchinho, que são os dois bairros mais carentes. Gente, Monte Alegre, Tabuleiro, é só caminhar pelas calçadas à noite, passar de carro, assim, que a gente consegue observar o número de pessoas em situação de rua que aumentou, assim, absurdamente. Uhum. E eu não tenho visto, mas já cobrei isso, não tenho visto, porque nós temos uma política de passar, sei lá, todas as quartas. Não é bem assim. Eu acho que tem que ser um trabalho mais efetivo, de maior responsabilidade, que eu acho que não está acontecendo. Sim, é a tal da Operação Dignidade. Esse nome já me assusta. Operação Dignidade. Pense bem, olha o nome que dão para uma ação que deveria ser uma ação social de integração dessas pessoas, eles chamam de Operação Dignidade. Não é assustador? É assustador. Porque dar dignidade a outra pessoa é você ofertar a ela condições de viver. Condições de vida, de dignidade, de fato. De alimentação, de estudo, de habitação, de transporte, de lazer, de saúde, de educação. E não é isso que é ofertado. Entende? Eu pego aquela pessoa, eu tiro dali, eu ofereço para ela o tratamento, ela fica na clínica se ela quiser, né? E se ela não quiser, ela sai no outro dia. Isso não é dignidade. E volta para a rua de novo. Isso não é dignidade. Ah, mas se ela quiser ficar na clínica, ela tem que obedecer as regras e ela tem que ficar aqui do jeito que é. As regras são essas e ela tem que obedecer. Não é assim. Enquanto o poder público não entender... Até porque uma pessoa que está na rua, ela está vivendo e se acostumou com uma situação sem regra nenhuma. Sem regra nenhuma. Então, como é que ela vai cumprir regras? É assustador. É assustador. Então, tem que ter todo um amparo técnico, sabe, Jane? Tem que ter todo um olhar humanizado para essas pessoas. Essa questão do olhar humanizado falta em quase tudo, né? Em tudo. Né? Eu não digo nem quase, é em tudo, porque eu vou na saúde, eu não vejo um olhar humanizado, e eu falo isso com toda certeza, porque eu sou profissional da área da saúde, eu vejo, inclusive comigo, né? Então, eu fico imaginando um idoso, vários idosos vêm reclamar para mim do atendimento que recebe dentro da unidade de saúde. As pessoas não têm preparo, né? Não têm preparo. Para estarem nos cargos. Então, assim, é bem difícil, mas a gente tenta, enquanto sociedade, enquanto associação, tentar desenvolver esse projeto, né, para tentar fazer ao fim um relatório com de fato as demandas da população que mora na rua,
né? Porque eu quero perguntar para eles, eu quero ouvir da boca deles o porquê que eles estão ali, eu não quero que ninguém me fale. Eu tenho que saber dele, é ele que mora na rua. A necessidade é ele que vive, não sou eu. Não é o gestor, né? Então, sabendo essas respostas, no final a gente vai montar um relatório que a gente vai entregar tanto para o prefeito de Camboriú quanto para o prefeito de Balneário Camboriú. Essa é a realidade dos moradores de rua dos 2 municípios. Né? E o que a gente pode fazer enquanto associação? Né? O que a gente pode fazer enquanto associação é trabalho voluntário, como a gente já faz, na tentativa de ofertar uma alimentação saudável para que essas pessoas não durmam com fome, né? E às vezes já ouvi falar, dizer assim, vocês continuam, essas pessoas continuam na rua porque vocês continuam alimentando. Não, elas não continuam na rua porque a gente continua alimentando. Elas continuam na rua porque elas não têm política pública que dê assistência para elas, que dê de fato a dignidade que ela precisa e ela merece, e que inclusive é lei. Vocês estão fazendo, inclusive, a parte que seria do executivo, né? Então, a gente tenta, como associação, como entidade, né, do terceiro setor, de alguma forma contribuir. E o Instituto Federal, em relação à condição Flávia Miss, como é que é? Então, os seus colegas? Eu tenho um super apoio, né, da direção, dos meus colegas de trabalho, da minha família como um todo. Eles sempre falam, Flávia, eu não sei como é que tu dá conta de fazer tanta coisa, mulher, porque tu és um furacão, né? Eles me chamam de furacão. O Instituto Federal é uma instituição que eu falo com muito amor e carinho, é uma instituição que eu amo entrar naquele espaço, estar lá, conviver com aquelas pessoas. Eu tenho muito respeito, muita consideração por todos que estão ali. Né? A Cirlei, que é atualmente a diretora do campus, ela é uma pessoa incrível, admiro demais ela, principalmente por estar à frente de um campus, que não é fácil hoje. Inclusive, a Cirlei é a primeira mulher a assumir a direção de um campus. Né, do Instituto Federal. Bacana, que orgulho. Né, isso é um orgulho muito grande. E é isso que eu falo, enquanto Miss, a minha missão é resgatar essas mulheres, levantar essas mulheres que estão no fundo do poço, que estão enterradas, e trazer elas para a realidade social. Né? Não é o caso da Cirlei, porque a Cirlei é uma pessoa muito inteligente e capacitíssima para estar hoje no cargo que ela exerce, mas eu vejo que muitas mulheres se diminuem. Muitas mulheres não buscam o seu espaço. Estão perdendo a autoestima, o amor próprio, né? Sim. E as pessoas não se preocupam, não tem visão. Até, inclusive, ontem eu estava conversando com uma mãezinha, porque eu falo muito da inclusão, né? Uhum. Eu sempre discuti muito a questão da inclusão. A inclusão é uma coisa muito maior do que... Eu acho que quando a gente fala em inclusão, as pessoas vão direto, que é uma área que eu sempre atuei muito, para as pessoas com necessidades especiais. Mas é que eu penso muito na mãezinha. Ontem, ainda uma mãe foi pedir minha ajuda e não tem um trabalho da rede pública, um olhar para a cuidadora dessas pessoas, para o cuidador dessas pessoas. Porque, por exemplo, uma mãe que tem um filho com autismo severo, por exemplo, daqui a pouco ela vai ficar doente. Sim. É isso que eu trabalho também dentro do Instituto Federal, sabe, Jane? Voltando assim a falar um pouco do Instituto, como eu disse, o Instituto é uma rede federal muito ampliada, muito bem estruturada, muito reconhecida na nossa região. Todos os professores, a sua grande maioria dos professores e dos profissionais que estão ali atuando são profissionais muito capacitados, a grande maioria com mestrado, doutorado. Então, a formação dos estudantes que saem dali é uma formação totalmente diferenciada. E a gente, enquanto instituição, tenta atender realmente as demandas, as necessidades da nossa localidade, né? Do nosso arranjo produtivo local. E uma das necessidades também é a questão do cuidador. Então, hoje, no Instituto Federal, também coordeno o curso de cuidador de idosos, né? Que eu criei. E... enquanto instituição, a gente está agora com a expectativa de, em 2024, a gente começar o primeiro curso técnico em cuidador de idoso na região de Santa Catarina. É o primeiro curso que vai ser ofertado gratuitamente pelo Instituto Federal. Eu defendi muito na época, porque tem em Cocal do Sul, né? Foi o projeto piloto, totalmente feito pelo governo do estado, né? O investimento veio só do governo do estado, e é um projeto que foi disponibilizado de Cocal do Sul para o governo do estado. Eu não sei como é que está agora, porque eu não sei se tem alguém à frente. Os últimos anos eu não vi esse investimento, que é o Centro Dia do Idoso,
O centro-dia. Que eles falam que é a creche. Sim, sim. A creche da melhor idade é um centro-dia. Porque você imagina eu tendo que trabalhar, meu pai tendo que tomar medicamento, eu tenho que sair para trabalhar, vou deixar meu pai com quem? Então, o centro-dia, ele te permite fazer isso, continuar o convívio familiar, você pode sair com tranquilidade, tem onde deixar, né, a pessoa da sua família que já está nessa fase, já contribuiu muito com a sociedade. Com certeza. Para ter os cuidados necessários, e à noite você pode sair do teu trabalho, pegar, levar esse familiar para casa, dar todo o cuidado, todo o carinho. Não precisa, né, botar num asilo, deixar lá, porque eu vejo o asilo, por mais que necessário em alguns casos, mas também soa um arzinho de abandono, né? Sim. Então, enquanto instituição, Instituto Federal, a gente tenta trabalhar na formação de pessoas para atender, de fato, esse idoso, essas pessoas, não só o idoso, mas a pessoa com deficiência, a criança, né? O cuidador, ele não é só cuidador de idoso, ele é cuidador. Né? Então, enquanto cuidador, a gente tenta formar essas pessoas para que esse cuidado seja, de fato, um cuidado qualificado para essa pessoa que necessita, né? E com relação ao centro-dia, essa é uma política que todos os municípios deveriam aderir. Eu lutei muito para que Camboriú tivesse o centro-dia, né? Porque eu estive em Cocal do Sul. A gente ainda não tem. O espaço é maravilhoso, é um sonho, assim. Inclusive, tem parceria com o privado, né? Sim. O Estado de Santa Catarina, eu também faço parte do Conselho Estadual do Idoso, né? Eu sou conselheira estadual do Estado. E a gente vem debatendo bastante essas questões de políticas públicas direcionadas ao idoso. E uma delas é a questão do centro-dia, de os municípios assumirem esse compromisso. E foi financiado. Foram algumas cidades, se eu não me engano, eu não sei se foram 4 ou 5 cidades no estado que foram beneficiadas a população idosa. Eu sei que Cocal do Sul foi o primeiro e eu estive lá. Conheci de perto, achei muito bonito. A população idosa é uma demanda crescente, né? É uma realidade nossa. Eu espero que Camboriú tenha um centro-dia para a Júlia e para a Maria poder trabalhar tranquila, porque... Enquanto conselheira... Eu quero jogar baralho, eu quero estar na piscina, quero estar recebendo meus remedinhos ali no horário certo, me alimentando bem, e que as minhas filhas possam sair para trabalhar. Por favor, não me coloquem no asilo. Não pedi nada contra o asilo, a gente sabe que é necessário, mas por favor. Enquanto conselheira, né, do município, né, eu estou à frente da presidência do Conselho hoje municipal, a gente vem cobrando bastante que os gestores atendam essa necessidade que é uma realidade do município, né? Um centro-dia hoje para o município de Camboriú seria uma coisa inimaginável, né? É o que tu falou. As ILPIs, que são os antigos asilos, que a gente não chama mais de asilos, são as ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos, são espaços que são necessários, né? Precisam ter. Sim, porque tem muitas pessoas... Sabe que são situações e situações, né? Sim, tem muitas pessoas que não têm família, né? Hoje em dia, a gente tem uma população que não quer engravidar, não quer ter filhos, né? E essa pessoa também vai envelhecer. Então, o que vai ser dela no futuro, né? Então, a gente tem muitas realidades... E mesmo que tenha, vão falar que, às vezes, o idoso está melhor no asilo do que com a família, porque tem familiares e familiares, né? Só que o Estatuto do Idoso, ele é muito claro, sabe, Jane? Quando ele fala assim, ó, é o dever da família. E depois do Estado. Então, primeiro é da família. Então, se o idoso não tem família, o Estado assume esse idoso. E aí, sim, encaminha para uma instituição de longa permanência. A instituição de longa permanência, a população precisa entender que a prioridade é sempre o idoso estar dentro do seu vínculo familiar. Esse é o primeiro ponto. Se não tem o vínculo familiar, aí sim vai para uma instituição de longa permanência que tem que atender com todos os requisitos, toda a vigilância, toda a legalidade possível. Inclusive, o Conselho do Idoso tem que fazer a fiscalização dessas instituições para verificar se os serviços que estão sendo ofertados estão dentro da qualidade que o idoso precisa. A maioria das vagas, na verdade, hoje, eu acredito que em muitas cidades são ocupadas justamente por quem paga para não ter essa responsabilidade. O que as famílias não entendem envelheceu, meu pai envelheceu, eu não quero mais, eu não tenho mais condição, eu tenho que trabalhar, eu não tenho mais condição de ficar com ele, a minha esposa não aceita, os meus filhos não querem, né? Então, vou pegar e vou colocar numa instituição de longa permanência. Fralda, você também esteja. Exato. Né? Eu tenho que dar comida na boca do meu pai. Quantas vezes o seu pai e sua mãe deu comidinha na sua boca? Quantas vezes eles tiveram que trocar a sua fralda? Quantas vezes eles tiveram que te suportar suas malcriações? Então, a família ela precisa assumir. Eu sempre digo que a gente volta a ser criança, né?
A família precisa assumir a responsabilidade, né? O estatuto é muito claro quando diz a pessoa dependente, acima de 60 anos, que é um idoso, dependente, a responsabilidade é dos filhos, é da família. Se esse idoso for independente, os filhos não têm responsabilidade sobre ele até ele se tornar dependente, né? Então, também tem aquela questão de que o idoso completa 60 anos, os filhos querem se aproximar do pai, cuidar do pai para poder, por algum interesse por trás, né? De alguma forma tem algum interesse na questão de bens, de dinheiro, né? Então, os filhos muitas vezes não querem até ficar de tutor do pai para poder cuidar das finanças e do dinheiro do pai ou da mãe. Na verdade, se o idoso é um idoso independente, se o idoso é um idoso lúcido, ele consegue viver sozinho, né, na sua casa, não precisa de ninguém. Dá para ir para os bailinhos, vai passear, vai namorar, vai curtir a vida, vai aproveitar a vida. Ali, todo né? o dinheiro que ele tem que usar mesmo, usufruir disso. Foi ele que trabalhou para isso. Foi ele que trabalhou para isso. Aí depois que um dia ele vier, né, a falecer, o que sobrou é dos filhos. Presente. Não, se é quiser dos dar filhos. Um presente, se ele sentir no coração, eu quero dar um presente para um filho, eu quero. Mas, enfim. Mas então são várias questões, né? Que a gente ficaria tarde, horas, falando sobre a questão legal do Estatuto do Idoso, né? E eu amo muito trabalhar com essa clientela, né? Me deixa muito satisfeita. Não é só beleza, é muita cuca no lance. É muita. E é isso que eu digo, sabe, Jane, que falta em algumas misses, porque às vezes são belas, são bonitas, têm um biotipo corporal magnífico, mas na hora de conversar, de falar... beleza externa, né? Exatamente, elas não sabem discutir, debater sobre determinados assuntos. Até porque se elas abrirem a boca vão ficar muito feias, né? Tem isso também, né, Jane? Tem gente que é lindo de boca fechada. É perfeito de boca fechada. E quando eu conheci muita gente assim, conheço muita gente assim, que de boca fechada é perfeito. Então assim, quando a gente fala de Miss, a gente tem que ter uma Miss que não depende hoje, né, do biotipo da pessoa, daquela pessoa alta, magra, loira. Hoje em dia, qualquer mulher consegue ser Miss. Oportunidade de mostrar isso, né? Eu até tinha te perguntado, a tua categoria de 30 até que idade? 30 a 45 anos. Ô, Vlad, eu vou ter que ir pro... O que é depois? Tô quase no grande. Tô quase no grande. O grande é um pouquinho acima. Não, no Clássica, antes, né? tem o antes. É o MRS Clássica. Que daí vai até os 60. Clássica. O próximo eu vou. O que você acha, Vlad? Eu vou esperar mais um pouquinho, então eu vou pelo grande. E depois tem o Grand, né? E é muito bacana, porque essa Miss Grand, de 72 anos, a Nessi, ela é pedagoga. A mulher escreveu um livro todo em Libras, com o alfabeto em Libras, contando a historinha, muito didático o livro dela. E foi o livro que ela levou para ofertar e dar de presente. E depois ela levou os livros para uma ação social, para uma escola de criança surda. Mas lá na República Dominicana. Dessa idade só foi ela. Ela não teve, ela só competiu com ela mesma. Ela mesma brincava, né? Nossa, eu não tenho nem que me preocupar, porque eu vou competir comigo mesma, né? Mas o legal é isso, sabe, Jane? De a pessoa se colocar à disposição, porque não é uma coisa fácil. Mas hoje esse negócio de competir consigo mesmo é forte, né? É muito forte. A gente tá todos os dias competindo com a gente mesmo. E a gente se cobra o tempo todo, né? A cobrança, a autocobrança Então, eu admiro muito a Nessi, eu quero falar isso aqui para ela, para que ela entenda que ela é uma pessoa admirável, de uma mulher de 72 anos, se colocar à disposição para estar representando o seu país e passar por todas as provas, porque lá dentro tem várias provas, né? E ela estava sempre junto nos ensaios, de salto, andando para cima e para baixo, tem mais energia que muitas. Vai dar tempo, então, Vlad, de eu competir com outras, porque até lá eu acho que vai ter gente de outros países, né? Mas eu acho que eu ainda, se até lá, vou chegar. Chega sim. Vou chegar arrasando, Chega sim, com certeza chega. Tu és uma mulher cheia de vida. Ô, Flávia, o apoio da família, dos amigos, alguém em algum momento te deixou triste, tentando te desanimar nessa caminhada? Não, ninguém sabe. Não sentiu nada de nenhum puxãozinho, nada? Não. Porque na política... Tive muito disso. Uhum. Tenho ainda que passar por alguns momentos assim, política, tá. Todo mundo quer que a coisa mude, mas ninguém quer participar. É isso que eu digo. As pessoas querem mudar, mas não querem se colocar à disposição. Então, eu penso que, para eu estar
mudando realidades, essa coroa ela tem um significado muito grande e tem um peso também. Então, para eu estar mudando realidades, eu preciso me colocar à disposição. Eu não posso querer mudar uma realidade política se eu não estiver lá. Então, isso é um fato, Jane. Né? Isso é um fato que provavelmente o ano que vem eu venha candidata, a vereadora venha sim, porque eu preciso estar nesses espaços. Precisam buscar esse buscando espaço. realidades diferentes para outras mulheres. Né? Eu não tive a oportunidade ainda de falar com você, mas eu também trabalho junto ao CREAS. Né? A Laura desenvolve um projeto maravilhoso no CREAS ali do Santa Regina. E enquanto Instituto Federal eu sempre vou conversar com essas mulheres e levar para elas a questão da profissionalização. A importância delas se profissionalizarem para elas terem a sua independência financeira e elas saírem daquele ciclo de violência. Então, é o que eu digo, a gente precisa se colocar à disposição para mudar realidades. Em lugar de mulher, onde ela quiser. Onde ela quiser, independente de espaço. E o espaço político é um espaço que tem que ser nosso. Tem que ser... E a gente faz tudo com perfeição, né? Eu sempre digo, cobra, a mulher se cobra o tempo eu todo. não falo que a gente não precisa dos homens, porque isso é uma hipocrisia muito grande. Os homens são muito necessários e tem homens com muita sabedoria, com muita inteligência para estar à frente hoje, né, da gestão do nosso município. Mas se não fosse, mas a gente eu seria muito mais estressada. Mas a gente tem que estar nesses espaços, Jane, porque os homens, independente da sua qualificação e da sua habilidade de estar ali, eles não conhecem a nossa realidade e eles não podem responder por nós. Homem nenhum engravida, homem nenhum menstrua, homem nenhum sabe da nossa realidade de fato que a gente vive. Hoje eu ainda estava brincando que nós somos a maioria, né? Sim. No Brasil, e nós somos a minoria em representatividade. Sim. Poxa, é culpa nossa dos homens estarem decidindo por nós. Exatamente. A gente deu isso de presente. O que um homem entende de uma realidade de uma mãe chefe de família que precisa sair cedo para trabalhar e que muitas vezes tem um filho especial, não sabe o que fazer com a criança porque ela precisa, ela é a provedora do lar e ela tem que se dividir em 10 às vezes para dar conta de tudo e acaba dando, porque o filho não, né? Nenhum filho a mãe vai deixar morrer de fome, nem nada disso. Mas daí, na hora de elaborar as políticas públicas, será que esses homens entendem a nossa realidade? Não, Jane, eles não entendem porque eles não sabem. Eu sempre falo assim, uma coisa é você apoiar a causa feminina, outra coisa é você viver a causa feminina. Apoiar, eles podem apoiar. Com muito prazer, será muito bem recebido o apoio de todos os homens. Agora, viver a causa feminina é só nós, mulheres, que vivemos. Mas sabe que isso está mudando agora? Porque a mulher é a primeira a julgar a outra, né? Sim. O primeiro dedo apontado pra gente é o de outra mulher. E é o que tu falou. Se nós fôssemos unidas, nós já teríamos dominado o universo ao nosso redor. E é isso que eu nós sempre temos que ser falo. Cúmplices, temos que ser unidas. Porque tem mulheres e mulheres, mas eu sou mulher. Eu não posso deixar uma outra de mim passar por dificuldade, muito menos provocar uma dor nela. E é isso que eu falo, Jane. Nós, como você falou, nós somos a maioria das mulheres, a maioria do eleitorado e a minoria representando os espaços que são espaços de poder. Então, tem alguma coisa errada aí. Né? Enquanto mulher, nós precisamos nos responsabilizar. Que incomodam pra diacho. Mas eu digo, entram para incomodar. Enquanto mulher, a gente precisa se responsabilizar com relação a isso. Tem mulher que não sabe nem quem vai votar no dia da eleição. Eu vou ver com o meu marido em quem ele vai votar, eu vou votar também. Vou votar ou entende? Então um santinho no chão. Acha um santinho no chão. Eu vi aqui desse homem aqui. Eu achei ele bonito. A barba dele é legal, vou votar nele. Né? Então, assim, nós precisamos com nossa vida, com o nosso nós futuro, precisamos com a nossa nos cidade. responsabilizar enquanto mulher. É falta de responsabilidade, de compromisso com a nossa cidade. Se a gente quer mudança, o primeiro ponto é a gente apoiar mulheres. Flávia, nosso papo tá muito bom. Tá uma delícia. Quero te parabenizar e dizer que eu tô muito orgulhosa por nós, por todas nós, através dessa tua coroa conquistada aí internacionalmente. Mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu quero te agradecer. Eu sou muito grata, Jane, pela oportunidade de estar aqui. Já era para ter vindo antes, né? Mas a vida da gente é uma correria. Mas eu fico muito feliz com o teu convite de estar aqui participando contigo, né, desse podcast. Na verdade, é o primeiro podcast que eu estou participando. Espero que tenham outras oportunidades também. Mas dizer para você que te admiro demais. É muito assunto, né? Muito assunto. A Jane e a Flávia conversando vai a tarde inteira, se deixar. E eu adoro
adoro falar, né? Sou bem falante também. Mas vão ter outros momentos para a gente Sim. falar dessa questão social, dessa visão. Certeza que a gente tem uns outros assuntos que a gente gosta de debater com as mulheres. Inclusive, vou te convidar para participar do Intizicada para Maiores. Vai ser um prazer. Muito bacana. Com prazer, é sempre com muito prazer. Que delícia! Que delícia! Gente, muito obrigada mais uma vez por ter participado do A Intizicada. Um grande beijo no coração de todos vocês. Beijo também.